a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 78. Texto que servirá como base para a nossa aula de escola bíblica desta manhã, na qual nós falaremos sobre o tema a providência, a misericórdia e a disciplina de Deus sobre o seu povo. Esse salmo, meus irmãos, conta uma história, relembra alguns pontos da história de Israel em que Deus tratou com o seu povo através da sua providência, através da sua misericórdia, mas também através da sua disciplina, quando era necessário assim tratar do povo. Então, nós vamos ler, eu não vou ler o Salmo 78 de forma corrida inteiramente agora. Eu vou ler os versículos conforme nós vamos passando pelos nossos tópicos. Mas eu vou ler o Salmo 78 inteiro conforme nós vamos desenvolvendo a nossa aula. Então, creio que já deu tempo de você abrir a Bíblia no Salmo 78. A primeira parte, meus irmãos, vai do versículo 1 até o versículo de número 4. E esses versos dizem assim: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Essa primeira parte do Salmo, irmãos, é uma parte introdutória, na qual ele apresenta o aspecto didático do Salmo. Tanto que Asaf intitula mesmo esse Salmo, né? Você pode perceber, não é na parte negrita, essa parte negrita não foi escrita pelo autor do Salmo, pelo contrário, foi escrito pelos comentaristas, pelos maçoretas, depois de muito tempo, para facilitar aí a nossa compreensão sobre o tema, né, do Salmo. Na verdade, foi por aqueles que compilaram, né, aqueles que fizeram a divisão, inclusive, dos versos de toda a Escritura. Mas o título mesmo que Asaf, o autor, o compositor desse salmo, deu foi Salmo Didático de Asaf. Irmãos, os salmos eram o livro de cânticos utilizados por Israel no seu tempo. Então, todo o salmo, todos os 150 salmos que compõem aí esse saltério, eram cânticos, eram poesias cantadas. E a principal função dos salmos era justamente louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Mas os salmos também tinham outra função. E a função era ensinar os filhos de Israel. E por que eles tinham essa função, irmãos? Porque um cântico é mais facilmente memorizado pelo povo. Já era assim naquela época, e nós vemos que até o dia de hoje funciona dessa forma. Uma música entra muito mais na nossa mente do que um texto lido. Aliás, isso serve tanto para coisas boas quanto para coisas ruins também, né? Às vezes nós ouvimos algumas músicas com letras terríveis e essas músicas acabam entrando na nossa memória e nós acabamos memorizando mesmo sem querer. Mas os salmos eram usados, então, tanto para o louvor de Deus quanto para o ensino dos filhos de Israel. E mesmo na igreja, nos tempos atuais, ainda funciona dessa maneira. Os cânticos também têm a função de louvarmos a Deus, mas também de servir como modelo didático, como ensinamento para as nossas vidas. Veja o que a palavra do Senhor diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, olha que logo no início, Paulo fala aos Colossenses aqui, instruí-vos
e aconselhai-vos com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então, a ideia já para a igreja do Senhor Jesus no Novo Testamento é que os salmos e os hinos e os cânticos espirituais, né? Já havia outros cânticos, além do saltério, além dos salmos ali naquela época, e Paulo fala que nós deveríamos usar, a igreja deveria usar esses cânticos, esses hinos e esses salmos para instruir e aconselhar uns aos outros. Por isso, meus irmãos, nós tiramos alguns ensinamentos para as nossas vidas através desse primeiro ponto aqui do Salmo 78. E o primeiro ensinamento é que nós precisamos ser seletivos com relação aos cânticos que nós temos nas nossas igrejas. As letras desses cânticos precisam ser condizentes com a palavra de Deus. Nós temos uma infinidade de músicas intituladas como músicas gospel nos nossos dias. Só que, meus irmãos, nem todas essas músicas são boas. Aliás, eu ouso dizer que a maioria dos cânticos evangélicos não são cânticos bons. São cânticos que estão centralizados apenas no emocionalismo do ser humano, naquilo que o coração do ser humano deseja, mas não são condizentes com os princípios da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos ser seletivos e avaliar as letras daquilo que nós estamos cantando nas nossas igrejas. E o segundo ensinamento é que, quando esses cânticos forem bons, nós precisamos nos atentar às letras daquilo que estamos cantando. Precisamos prestar atenção. Algumas vezes nós nos deixamos levar pela melodia, pela harmonia da música, e não paramos para pensar no conteúdo daquilo que ela está nos ensinando. Não paramos para nos atentar na base, no ensinamento que o cântico tem para nós. É um cântico para adorar a Deus? É um cântico que nos ensina alguma coisa? Qual é a finalidade daquele cântico? Nós precisamos nos atentar para isso. A música, o cântico, não é para tornar o culto mais dinâmico. Não é para servir como entretenimento. Pelo contrário, os cânticos têm a finalidade de louvar a Deus e de nos ensinar. Por isso, precisamos nos atentar a isso. A segunda parte do Salmo 78 vai do verso 5 até o verso 8 e diz assim. Mantenha sua Bíblia aberta aí no Salmo para nós caminharmos por ele enquanto desenvolvemos a nossa aula. Versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Nessa segunda parte do Salmo, a ideia de Asaf é apresentar a sua finalidade, o seu objetivo. E o objetivo do Salmo era justamente manter vivo na memória de todas as gerações dos filhos de Israel tudo aquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. Ensinar os filhos, os netos, os bisnetos, e assim geração após geração, tudo aquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. E mantendo isso vivo na memória, o povo se lembraria de Deus, conheceria os seus feitos e não se desviaria dele. O povo permaneceria fiel, permaneceria firme ao Senhor. Essa segunda parte do Salmo, meus irmãos, nos faz lembrar do texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, quando a segunda geração de Israel, ali após a saída do Egito, estava pronta para entrar na Terra Prometida. Lembrando que a primeira geração não confiou em Deus, não foi fiel ao Senhor, mesmo Deus dizendo a eles para entrarem na Terra Prometida, porque Deus lhes daria a vitória.
Eles não confiaram em Deus, mas ficaram com medo dos seus adversários, porque era terra em que habitavam gigantes, mas não confiaram no Senhor. Por isso, Deus fez com que eles peregrinassem durante 40 anos no deserto, até que toda aquela geração de 20 anos para cima morresse, com exceção de Josué e Caleb, e a outra geração, até 19 anos, então entrasse na Terra Prometida. Essa nova geração, então, tinha crescido e estava pronta para entrar na terra que o Senhor Deus tinha prometido aos seus pais. E Moisés dá algumas instruções para aquela nova geração. E uma das instruções é essa que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A ideia de Moisés, ao dizer inculcar aos filhos, é colocar na mente mediante persistência, mediante repetição. Ou seja, a lei do Senhor, os ensinamentos, o mandamento de Deus deveria ser colocado na mente dos filhos daquela geração de Israel através da persistência, através da constância, através da frequência. Ou seja, eles deveriam falar e falar diversas vezes para que eles gravassem na sua memória aquilo que Deus tinha ensinado, tinha deixado como lei para o seu povo. E Moisés ainda fala, pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, ou seja, era com grande frequência, era o dia inteiro. Perceba, né? Ao levantar-te e até ao deitar-te pelo caminho, ou seja, até o momento em que você acorda, logo no início, você deve colocar na cabeça dos seus filhos a lei do Senhor, você deve se lembrar do mandamento do Senhor durante o seu caminho, durante o seu dia, naquilo que você fizer, você deve se lembrar do mandamento do Senhor. E ao deitar-te, ao final do dia, quando você for dormir, quando você for descansar, você deveria colocar na mente do seu filho a lei do Senhor. E isso, irmãos, nos ensina sobre a frequência, sobre a regularidade em que os pais deveriam ensinar os seus filhos a lei do Senhor. Por isso, nós extraímos esse terceiro ensinamento do Salmo para as nossas vidas. Deus sempre colocou essa responsabilidade nos pais de ensinar a sua lei aos seus filhos, de ensinar a Bíblia aos seus filhos. Meus irmãos, os pais não podem terceirizar para a igreja a responsabilidade de ensinar a Bíblia aos seus filhos. É claro que a igreja tem também essas funções. As classes que nós temos de escola bíblica dominical servem também para ensinar as crianças das mais diversas faixas etárias, dentro da sua linguagem, a palavra de Deus. Mas percebam que essa é uma porcentagem muito pequena. A maior parte do tempo, as crianças passam em casa com os seus pais, e se os pais deixarem o ensinamento dos filhos com relação ao mandamento de Deus só para a igreja, percebam que esses filhos terão uma nutrição espiritual muito pobre, porque será apenas cerca de 1 hora na semana em que os filhos receberão nutrição espiritual. Então, os pais são responsáveis por ensinar com frequência, com constância, a palavra de Deus aos seus filhos. Nós percebemos isso na segunda parte do Salmo 78. A terceira parte, meus irmãos, nos mostra o esquecimento que Israel teve com relação às obras que Deus fez sobre eles, e isso produziu rebeldia. A terceira parte vai do versículo 3 até o versículo do versículo 9, perdão, até o versículo de número 16. Então, volte aí para o Salmo 78 e veja o que a palavra do Senhor nos diz. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a lei de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostraram. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez-o seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas
e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Por que ele chama aí de os filhos de Efraim, não mais os filhos de Israel? Essa é a reflexão, essa é a menção de Asaf do momento em que houve a separação entre os reinos do norte e os reinos do sul em Israel. Lembramos aí, né, irmãos, do tempo de Roboão, filho de Salomão, em que houve todo aquele problema, em que eles pediram que Roboão aliviasse o castigo que Salomão tinha imposto sobre Israel, mas Roboão não quis fazer isso, pelo contrário, ele ameaçou ainda mais o povo de Israel, e aquilo causou, então, uma separação entre todo o povo. E as tribos do norte foram conhecidas depois como filhos de Efraim, né? Como o próprio nome de Efraim, aquela tribo, aquelas 10 tribos ficaram conhecidas. E desde o início, os 10 reinos que seguiram Jeroboão já caíram em idolatria, prostrando-se diante de outros deuses, levantando postes ídolos que eles acreditavam que eram deuses que colaboravam com a fertilidade e era um povo que tinha muitos filhos. Outros deuses que eles acreditavam que abençoavam as suas plantações. Então, desde o início, as 10 tribos do norte de Israel seguiram a idolatria. E por causa disso, quando Deus levantou o rei da Assíria para invadir os reinos do norte, eles prevaricaram na batalha. Era um povo que tinha muito domínio sobre arco e flecha, mas isso não foi capaz de fazê-los vencer a guerra, e eles foram, então, destruídos, foram levados ao cativeiro, perderam a sua identidade e nunca mais se restabeleceram como povo genuíno de Deus. E isso por quê? Porque eles abandonaram o Senhor, porque eles se esqueceram das obras que Deus tinha feito no meio deles, porque eles se esqueceram da benevolência de Deus sobre os seus pais. E Asaf faz uma lista breve aqui daquilo que Deus tinha feito no meio do seu povo. Deus tinha dividido o mar, Deus abriu o mar para que o povo passasse no meio dele a pés enxutos. Deus havia guiado os seus pais no deserto, embora eles tinham sido rebeldes também contra Deus, mas Deus guiou o povo de Israel no deserto com uma nuvem durante o dia, para que eles não fossem assolados pelo sol. E Deus guiava com uma coluna de fogo durante a noite, né, guiando, iluminando o caminho do povo no meio do deserto. E Asaf lembra que Deus havia suprido a necessidade da sua sede no meio do deserto também, né, através de uma rocha que sempre estava acompanhando o povo, e num deserto, um lugar escasso de água, Deus providenciava através de uma rocha, né, irmãos? Ou seja, um milagre de Deus realizado ali, e o povo tinha se esquecido completamente. Por causa desse esquecimento, eles se rebelaram contra Deus. Então, a lembrança das benevolências do Senhor previne a rebeldia do povo contra Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Quarto ensinamento para nós. Nós não podemos perder de vista da nossa memória o quanto Deus tem nos abençoado até aqui. Os irmãos, são incontáveis as bênçãos do Senhor sobre nós. São imensuráveis os acúmulos das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, e nós faremos muito bem se nós nos lembrarmos das bênçãos do Senhor todos os dias. Isso nos ajudará a nos mantermos sempre fiéis e agradecidos a Deus por aquilo que Ele tem feito sobre nós. Assim diz o refrão do hino de número 63, As Muitas Bênçãos, do nosso Inário Novo Cântico. Esse refrão diz assim: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás, surpreso, o quanto Deus já fez. Irmãos, nós precisamos contar as bênçãos. Nós precisamos parar para pensar, para nos lembrarmos
de quantas bênçãos Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Assim, em qualquer circunstância que nós enfrentarmos, que nós nos lembremos da palavra do Senhor, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que nós nos lembremos disso e assim possamos nos manter fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida. Nós precisamos lembrar, irmãos, daquilo que Deus tem feito sobre nós. A quarta parte desse salmo, do versículo 17 até o versículo de número 20, diz assim: Mas ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas. Transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Nesse trecho do Salmo, Asaf aponta para o egocentrismo e a falta de fé dos filhos de Israel. Meus irmãos, mesmo ainda quando estavam no deserto, agora Asaf volta aí no tempo e no meio do deserto, o povo ainda estava tentando Deus. No meio da sua aprovação, eles não confiaram em Deus, mas faltou-lhes a fé e por causa disso eles provocaram o Senhor a ira. De 3 formas, Asaf menciona que eles provocaram a ira do Senhor. E a primeira provocação a Deus foi a murmuração por causa da água. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículos 23 e 24, está escrito assim: Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que haveremos de beber? Irmãos, o povo tinha acabado de passar pela experiência do Mar Vermelho. Tinha acabado de ver o milagre do Senhor abrindo as águas ali. E depois que eles continuaram caminhando por um tempo, chegaram a algum lugar com água. E eles estavam com sede, mas quando foram beber, aquela água estava amarga. Mas em vez de confiar no Senhor, em vez de crer que Deus iria providenciar a água que eles necessitavam, eles tentaram a Deus. Eles murmuraram contra Moisés, e murmurando contra Moisés, eles estavam murmurando contra o próprio Deus. Eles provocaram a ira de Deus ali, não confiando que o Senhor iria prover a água que eles necessitavam. A segunda provocação a Deus foi a murmuração por causa de comida. Em Êxodo, capítulo 16, versículo 3, ele registra que o povo disse: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Meus irmãos, o que estava acontecendo com aquele povo? Esse era o mesmo povo que, quando estava no Egito, clamava a Deus, pedia socorro a Deus por causa do sofrimento, por causa da sua escravização. O povo clamava dizendo: Senhor, livra-nos dessa escravidão, livra-nos desse cativeiro, livra-nos das mãos dos egípcios. E agora que o povo estava liberto das mãos dos egípcios, o povo falava: era melhor que nós estivéssemos no Egito sofrendo, porque lá pelo menos nós tínhamos carne, lá pelo menos nós tínhamos pão, lá nós nos alimentávamos. Deus tinha providenciado água potável, água doce, para que eles matassem a sua sede, e mesmo assim eles não confiaram que Deus iria prover o alimento físico, sólido para eles. Irmãos, eles estavam provocando a ira de Deus com essa situação, com essa fala, com essa postura. E como se não bastasse, eles ainda provocaram a ira de Deus mais uma vez, murmurando a respeito da comida, a respeito do maná. Em Números capítulo 21, versículo 5, diz assim:
E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizesse subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E nossa alma tem fastio deste pão vil. Meus irmãos, eles estavam reclamando a respeito do maná que Deus concedia. A minha alma tem fastio. Eles estavam dizendo: a minha alma está enjoada. A minha alma já tem pavor desse maná. Porque era apenas isso que eles tinham para se alimentar. Meus irmãos, era um povo ingrato, era um povo egoísta, era um povo insatisfeito, era um povo que faltava-lhes a fé. E o que essa parte do Salmo nos ensina, meus irmãos? Quinto ensinamento para nós. Nós somos provados em diversos momentos da nossa vida. Mas nós precisamos suportar essas provações com fé. Porque Deus nos sustenta em meio a todas elas. Porque Deus não nos abandona, Deus não nos deixa desprovidos da sua graça em meio às nossas provações. Então, nós precisamos trazer à nossa memória os grandes feitos de Deus, não apenas sobre Israel, mas sobre as nossas vidas também. Deus tem feito grandes coisas por nós, irmãos. E ao nos lembrarmos disso, a nossa fé é fortalecida em meio às provações. E assim nós não devemos murmurar contra Deus. Nós devemos confiar de que o Senhor estará sempre nos sustentando. O presbítero Maurílio nos pergunta aqui, através do WhatsApp, nos tempos de hoje, isso também não acontece? Pessoas murmurando diante de todas as situações? Exatamente isso, meu irmão. Com certeza isso tem acontecido. E olha, meus irmãos, às vezes nós temos cristãos murmurando por coisas pequenas, por provações que não são tão duras assim. É claro, tem provações, irmãos, que são bem difíceis, que são bem complicadas para suportar. Mas algumas dessas provações não são tão grandes assim, e nós vemos pessoas murmurando contra Deus. Isso entristece o Espírito Santo, isso provoca a ira do Senhor. Meus irmãos, não importa quão profunda seja a nossa provação, qualquer murmuração provoca a ira de Deus, porque demonstra a nossa falta de fé e demonstra o nosso egoísmo. Porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo, sem palavras, o seguinte: Deus, eu quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu não estou satisfeito com a tua vontade, Senhor. Eu quero a minha vontade. Isso é murmurar contra Deus, isso provoca a ira do Senhor, meus irmãos. Portanto, nós precisamos trazer à nossa memória as atitudes benevolentes de Deus sobre as nossas vidas, para que nós não murmuremos e não pequemos contra o Senhor. A quinta parte do Salmo 78 vai do verso 21 até o verso 31. Acompanhe a leitura comigo aí na sua Bíblia, que diz assim: ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele a comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se levou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Nessa quinta parte, Asaf mostra a disciplina e a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Diante dessa rebeldia,
diante de toda essa murmuração, de toda provocação à ira de Deus, Deus, então, disciplinou o seu povo, fez com que alguns dos seus jovens mais fortes, mais robustos, morressem por causa da sua murmuração. Mas ainda assim, meus irmãos, Deus mostra como ele é compassivo. Deus mostra a sua misericórdia. Deus mostra o seu cuidado para com o seu povo. E olha como que Deus age com misericórdia em face à murmuração do povo de Deus. A segunda provocação de Israel a Deus foi justamente murmuração por causa de comida. E olha como que Deus apresenta a sua misericórdia. Nos versos 23 e 24 do Salmo 78. Abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles. Quando o povo murmurava pela falta de comida, Deus ainda, na sua misericórdia, fez chover maná dos céus. E na sua terceira provocação, quando eles murmuraram a respeito do maná, né, e disseram, quem nos dará carne para comer? Deus ainda agiu com misericórdia e fez chover sobre eles carne como poeira. Meus irmãos, Deus ainda abençoou seu povo com carne quando eles reclamavam que só tinham maná. Isso é misericórdia de Deus. E por que Deus é misericordioso? Romanos capítulo 5, versículo 20 nos diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que Deus age com misericórdia? Porque a sua graça é superabundante. E isso nos ensina, nos traz o sexto ensinamento para as nossas vidas, que Deus continua derramando a sua misericórdia sobre nós. Irmãos, à semelhança de Israel, nós somos rebeldes contra Deus. À semelhança de Israel, nós murmuramos contra o Senhor. Mas ainda assim, Deus derrama sobre nós a sua misericórdia. Muitas vezes nós murmuramos, mas Deus ainda tem compaixão das nossas vidas. Alguns dos nossos irmãos estão trazendo alguns comentários para nós aqui. Né? O Auro diz, esses comportamentos são resultado da natureza pecaminosa. Acontecem em todas as épocas, em todas as gerações. É isso que faz uma palavra de quase 3.000 anos atrás, ainda atual. E, de fato, meus irmãos, é assim, sempre foi assim, desde o pecado no mundo, e vai continuar sendo assim, geração após geração, até Jesus voltar. Nós somos rebeldes contra Deus, mas Deus ainda é misericordioso para conosco. A Mariana também faz o seguinte comentário, devemos nos sentir felizes em passarmos por provações. O Senhor prova quem Ele ama. A vida do cristão é uma vida de provações, e de fato, meus irmãos, quando nós temos essa alegria ao passarmos por provações, nós passamos sem murmurar contra Deus. E a Carla também faz o seguinte comentário, isso nos mostra a nossa pequenez diante das misericórdias de Deus. E realmente nós somos, irmãos, somos pequenos, somos falhos, somos carentes da glória de Deus, e essa é a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó, e por isso Ele continua estendendo a sua misericórdia e a sua graça sobre as nossas vidas. Mas a próxima parte do Salmo, do versículo 32 até o versículo 39, nos mostra que, infelizmente, o povo de Israel reagiu com ingratidão e hipocrisia diante das misericórdias de Deus. Olha só o que diz esse texto para nós, a partir do versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele. Nem foram fiéis à sua aliança,
Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Os filhos de Israel, irmãos, voltaram a fazer aquilo que era mal diante do Senhor, e pior ainda, eles foram ingratos e foram hipócritas diante de Deus por causa da sua misericórdia. Como consequência disso, Deus pesava a mão, Deus disciplinava os seus filhos quando eram ingratos, quando eram rebeldes, quando eram hipócritas. E quando esse povo se via em aperto, se via sob disciplina, eles voltavam correndo para Deus. Eles se arrependiam e eles buscavam refúgio no Senhor. Mas, ainda assim, havia um problema. Eles não faziam isso de coração. Asaf diz que eles lisonjeavam com a sua boca, mas o seu coração estava distante de Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 2, meus irmãos, nos diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Qual é o ensinamento para nós dessa parte do Salmo 78? Sétimo ensinamento para as nossas vidas. O verdadeiro arrependimento, irmãos, começa no coração. As misericórdias de Deus devem produzir em nós verdadeiro arrependimento. As misericórdias de Deus devem nos motivar ao arrependimento e não a continuarmos na vida de pecado. Não continuarmos na rebeldia contra Deus. Não é porque nós sabemos que Deus é misericordioso que isso nos libera para o pecado. Pelo contrário, a misericórdia de Deus deve nos incentivar ao verdadeiro arrependimento. Nós não podemos relaxar na nossa vigilância contra o pecado porque Deus é misericordioso. Isso seria ingratidão, isso seria hipocrisia contra Deus. Deus sonda os nossos corações. Deus sabe aquilo que está no mais íntimo do nosso ser, no mais profundo do nosso interior. Por isso, ao sermos alvos da misericórdia de Deus, não relaxemos em nossa vigilância, mas nos arrependamos profunda e sinceramente de todo o nosso coração. A Andréia faz o seguinte comentário a nós aqui. E a misericórdia de Deus é para todos, sem exceção. Sim, é para todos, sem exceção. Para todos os seus filhos. Tá bom, irmãos? Não é para todas as pessoas de forma geral. Né? Senão nós podemos cair no erro aí do universalismo. A misericórdia de Deus é para os que o temem. Para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sim, todos aqueles, sem exceção, que creem no Senhor Jesus, são alvos das misericórdias de Deus. Mas aqueles que não são, que não creem, não são alvos das misericórdias de Deus. O presbítero Maurílio faz mais um comentário para nós aqui. O povo buscando a Deus diante das dificuldades também não difere dos dias de hoje. Né? É sempre assim, né, irmãos? Todas as gerações têm passado por isso. Todas as gerações são rebeldes, todas as gerações buscam a Deus, todas as gerações têm pessoas que se arrependem, pessoas que não se arrependem, mas nós vamos viver isso até o último dia desta vida. A Andréia faz uma pergunta aqui no meu particular. Quantas pessoas vão permanecer buscando a Deus depois que tudo isso passar? Né? É uma excelente pergunta, Andréia. E eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre isso ao final desta aula de escola bíblica, tá? Depois que passar essa epidemia, né, essa pandemia de coronavírus, quantas pessoas vão permanecer buscando a Deus? Uma excelente pergunta. Bom, prosseguindo, meus irmãos, a sétima parte do Salmo 78 vai do verso 40 até o verso 55. Acompanhe a leitura do que diz a palavra do Senhor aí. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus,
agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. De como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Entregou às larvas as suas colheitas e aos gafanhotos o fruto do seu trabalho. Com as chuvas de pedra, lhes destruiu as vinhas e os seus sicômoros com geada. Entregou à saraiva o gado deles e aos raios os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu a todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de campo. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa, até ao monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O profeta nos diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, mais uma vez, diante das misericórdias de Deus, o povo persistia no erro, né? E é isso que Asaf mostra para nós na 7ª parte do Salmo 78. O povo continuava fazendo aquilo que era mal perante o Senhor, persistindo no erro contra Deus. Diante da misericórdia, diante da graça de Deus, o povo voltava a prevaricar para mostrar como isso é injusto. E Asaf queria justamente que aquela geração de Israel percebesse como que isso era vergonhoso ao povo, como que isso era injusto, como que isso era uma demonstração de ingratidão a Deus. E ele cita, meus irmãos, todas as pragas que Deus enviou ao Egito, entre os versos 44 a 51, e lembra o povo de Israel como que Deus não permitiu que nenhuma dessas pragas caísse sobre os israelitas. Eles estavam ali habitando na terra do Egito, eles estavam ali no meio dos egípcios. Mas Deus fez com que todas as pragas caíssem apenas sobre os egípcios, e nenhuma delas atingisse o povo de Israel. Meus irmãos, quando nós vemos relatos como esses, nós nos perguntamos como é possível que os israelitas fossem tão rebeldes contra Deus diante das maravilhas que Deus fez no meio deles. Como é possível que Deus agisse com tanta misericórdia, com tanta graça, e mesmo assim os israelitas respondessem com ingratidão? E a resposta que nós temos para essa pergunta é uma só. Eles agiam assim, meus irmãos, porque eles se esqueceram das maravilhas de Deus. Porque eles se esqueceram completamente da graça do Senhor. Por isso eles eram rebeldes. E isso traz para nós o 8º ensinamento dessa aula de escola bíblica, de que nós também somos propensos a esquecermos com facilidade das maravilhosas bênçãos de Deus sobre nós. Nós temos facilidade, irmãos, de esquecermos de como Deus é bom. Por quê? Porque a nossa natureza é totalmente depravada. Porque nós somos pecadores. E assim, quando nós somos provados, quando nós passamos por provações, nós podemos facilmente nos esquecer da bondade de Deus. E quando nós nos esquecemos da bondade de Deus, nós murmuramos, nós fraquejamos
diante das nossas provações. Por isso, precisamos sempre alimentar a nossa memória com as maravilhas que Deus tem realizado sobre nós. Meus irmãos, nunca se esqueçam de quantas coisas boas Deus tem feito sobre vocês. E ainda mais no meio das dificuldades, no meio das provações. Alimentem a sua memória com a graça, com as manifestações da bondade de Deus sobre nós. O nosso irmão Marcelo fala aqui, desfecho à incredulidade. De fato, a incredulidade, né, leva muitas pessoas a fazer isso. A senhora Vilma nos pergunta aqui, por que Deus, sendo conhecedor de que os corações dele não eram firmes, mas mesmo assim perdoava a iniquidade deles? Justamente porque Deus conhecia a estrutura fraca daquele povo. Assim funciona também conosco, irmãos. Quantas vezes nós pecamos contra Deus? Você consegue identificar quantos pecados você já cometeu nessa vida? Eu tenho certeza que você não consegue. Porque nenhum de nós é capaz de nem sequer perceber todos os pecados. Assim como Davi diz, né? Alguns pecados são ocultos. Perdoa as iniquidades que são ocultas em nós, ou seja, aquelas iniquidades que nós nem sequer percebemos que cometemos contra Deus. Mas ainda assim, Deus é misericordioso. E por que Deus é misericordioso? Porque a sua graça é maior do que os nossos pecados. A Juliana pergunta para nós aqui qual foi o versículo de Provérbios, né, que foi citado. Deixa eu só reencontrar aqui. É Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Todo caminho é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Irmãos, vamos para a penúltima parte do nosso salmo, que é o salmo da nossa aula de hoje, a parte número 8, do versículo 56 ao versículo 64. Essa penúltima parte diz assim: ainda assim tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram. E não lhe guardaram os mandamentos, os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram aleivosamente como seus pais. Desviaram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira. Pois o provocaram com os seus autos e o incitaram a zelos com as imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda de sua morada entre os homens, e passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Essa parte 8 do Salmo 78, irmãos, nos ensina que a disciplina é necessária sobre o povo de Deus. Por isso Deus nos disciplina, porque ela é necessária. A disciplina é importante para aqueles que são, de fato, filhos de Deus. Deus é extremamente misericordioso. Em Lamentações, capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Mas, a fim de livrar o seu povo da rebeldia, a disciplina é necessária. Por isso, Deus pune os seus filhos. Por isso, Deus pesa a mão sobre os seus filhos, porque nós precisamos disso. Irmãos, nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor. No segundo livro dos Reis, capítulo 25, versículos 8 e 9, diz aí: no 7º dia do 5º mês, do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes.
nesse trecho do Salmo 78, irmãos, Asaf está lembrando a queda de Jerusalém e de Judá perante a Babilônia, bem como a destruição do templo, a destruição das casas, e assim como eles tiveram que passar cerca de 70 anos no cativeiro. Eles tiveram que enfrentar essa dureza por causa da sua rebeldia contra Deus. Foi um tempo, sim, meus irmãos, de grande calamidade. E provavelmente foi a mais dura disciplina que Deus impôs aos seus filhos durante o tempo da sua existência, né? Durante o tempo aí da existência de Judá. Só que essa realidade dura e cruel era necessária, extremamente necessária, porque o intuito de Deus era corrigir o seu povo e trazer o povo de volta à sua lei. Quais são os ensinamentos? Qual é o ensinamento que nós extraímos dessa parte para nós, irmãos? O 9º ensinamento. Nós, como filhos de Deus, também precisamos passar por disciplina. Algumas situações adversas que nós enfrentamos podem sim, meus irmãos, ser formas de Deus nos disciplinar, especialmente quando o povo se distancia dele, especialmente quando o povo esfria espiritualmente, ou especialmente quando nós estamos vivendo na prática de algum pecado. Deus pode derramar uma disciplina geral sobre o seu povo, ou pode derramar uma disciplina específica sobre uma comunidade, sobre uma família, ou mesmo sobre um indivíduo cristão que seja. Deus nos disciplina. E olha como isso é importante. Nós lembramos aqui de Hebreus, capítulo 12, versos 7 e 8, que dizem assim: é para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Deus disciplina apenas quem é filho, para a sua correção. Quem não é filho não é disciplinado por Deus. Por isso, irmãos, algumas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor, para que nós voltemos a buscar a Deus, a nos aproximarmos de Deus com profundidade. O presbítero Maurílio faz mais um comentário para nós aqui. Por isso a palavra de Deus nos orienta a trazer sempre à memória o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a nossa maior bênção. Sim, né? De fato, nada pode ser comparado ao sacrifício de Jesus sobre nós. E se nós nos lembrarmos sempre do sacrifício de Cristo, isso já nos motivará a gratidão e a fidelidade a Deus. A Andréia faz uma pergunta para nós aqui, irmãos. Pastor, nos dias atuais, Deus disciplina apenas os seus filhos e os incrédulos? Boa pergunta, Andréia. E a resposta é que sim, Deus disciplina somente aqueles que são seus filhos. Os incrédulos, muitas vezes, são deixados temporariamente sem castigo. Mas no tempo devido, eles vão receber a devida justiça das suas más obras que têm realizado. Agora, qual é a diferença, então, do peso da mão de Deus sobre os filhos e sobre os incrédulos? Sobre os seus filhos, Deus pesa a mão para corrigir, para disciplinar. Sobre os incrédulos, Deus pesa a mão como consequência, como castigo, né? É somente como punição por aquilo que eles têm feito. Essa é a diferença. Agora, a partir do momento em que o incrédulo se torna crente, se torna cristão, ele passa a ser disciplinado por Deus também. Mas enquanto alguém não crê no Senhor Jesus, tudo que acontece na sua vida como aflição é apenas para o seu castigo, não é para a sua correção. A menos, é claro, que Deus use, e Ele pode usar, um momento difícil na vida para que um incrédulo abra o seu coração
e recebam o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito bem, meus irmãos, vamos para a nossa nona e última parte do Salmo 78, a partir do verso 65 até o último, que é o verso 72. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. A última parte, irmãos, nos ensina que, embora a disciplina seja necessária, a disciplina de Deus sobre os seus filhos é temporária. Essa disciplina não dura para sempre, ela é temporária. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 25, diz assim: habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. O rei Davi é mencionado tanto no Salmo 78, nessa última parte, quanto no livro do profeta Ezequiel, irmãos, como um tipo de Cristo, como uma representação parcial, embrionária do Senhor Jesus sobre todas as nações. Ele é uma ilustração das promessas eternas da redenção de Deus ao seu povo. Por isso, quando o profeta fala aqui que Davi seria o príncipe eterno, que o povo de Deus habitaria nas terras prometidas por todo sempre, obviamente, Deus não está falando da terra literal de Israel e não está falando literalmente de Davi como rei humano, mas ele está falando do novo céu e nova terra, que serão eternos, e de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, da genealogia de Davi, que é o príncipe eterno, que é o rei eterno de todas as nações. Jesus, meus irmãos, é o epicentro das misericórdias eternas de Deus. A disciplina sobre os filhos do Senhor não dura para sempre, mas é necessária que ela aconteça até que a obra de Deus seja consumada em Cristo Jesus. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. Quando Jesus vier buscar a sua igreja. E isso traz para nós o 10º e último ensinamento para as nossas vidas. Nós somos disciplinados por Deus a fim de nos mantermos firmes e fiéis a Ele. Mas isso somente será necessário até que Cristo volte. Meus irmãos, a disciplina é para nos corrigir e para nos preparar para o momento glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo. Deus quer preparar em nós esse tempo, para esse momento em que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, o que nós concluímos com toda essa aula de escola bíblica, meus irmãos? Antes, deixa eu só ler um comentário que a Andréia mandou aqui no WhatsApp para mim, no particular. Deus corrige seus filhos assim como nós corrigimos os nossos filhos. Isso porque existe o amor. É exatamente isso, Andréia. Deus corrige porque Ele ama. Né? E apesar da dureza, apesar da dor que nós sentimos através da disciplina de Deus, isso é sim um ato do seu amor sobre nós. Porque se Deus não nos amasse, Ele não nos corrigiria. E nós continuaremos perdidos nos nossos pecados. Bom, conclusão de tudo isso, irmãos. A vida dos filhos de Deus
é marcada, então, pelas providências do Senhor, pelas misericórdias de Deus, porque nós somos todos pecadores, e também pelas suas disciplinas. Essas três coisas, porém, são fruto da maravilhosa graça de Deus, que está sempre sobre nós. Se nós observarmos com clareza, irmãos, nós poderíamos perceber todas essas atribuições de Deus sobre as nossas vidas. A primeira, a atribuição da providência. Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. Deus concede para nós tudo aquilo que é necessário para o nosso sustento material e sustento espiritual. Deus tem concedido a sua providência a nós sempre. Misericórdia. Mesmo diante de tantos pecados que nós temos cometido, e nós pecamos todos os dias, Deus ainda não tem nos tratado segundo os nossos pecados. Pelo contrário, Deus tem nos tratado segundo as nossas misericórdias, segundo as suas misericórdias. Por isso nós não somos condenados mediante o arrependimento, mediante a fé que Deus nos concede. Os nossos pecados, meus irmãos, são incontáveis. Mas a graça de Deus supera até mesmo a soma dos nossos pecados. E a atribuição da disciplina. Deus tem agido em nosso favor, através das disciplinas, para que nós, rebeldes como somos, não nos distanciemos muito dele. Porque Deus sabe que nós somos carentes da sua presença. Por isso Deus nos disciplina, para que nós entendamos, para que nós não nos esqueçamos de como necessitamos da presença dele. Assim, irmãos, a nossa vida é marcada por todas essas ações de Deus. E por quê? Porque ele nos ama. Porque Deus sempre faz o melhor por nós. E parando para pensar um pouquinho nessa crise que nós estamos vivendo. Pode muito bem ser, e eu particularmente, meus irmãos, creio que até mesmo seja, essa crise pandêmica que nós estamos enfrentando agora com relação ao coronavírus, pode muito bem ser uma disciplina de Deus sobre a nação mundial, mas especificamente sobre os seus filhos. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo tempos de esfriamento espiritual. É claro que, se nós pensarmos a nível particular, muitos cristãos têm a sua vida firmada em Deus, têm a sua espiritualidade profunda, têm o seu relacionamento íntimo com o Senhor. Mas, meus irmãos, se nós olharmos para a imagem geral da igreja no mundo hoje, nós vamos ver uma igreja completamente afastada do Senhor. Olha principalmente para o cenário europeu, onde a igreja cristã vive um colapso já há muito tempo, né? Nós estamos falando sobre colapso na saúde, sobre colapso na economia, mas, meus irmãos, há muito tempo a igreja cristã na Europa já entrou em colapso. A igreja nos Estados Unidos está entrando em colapso. A igreja no Brasil está beirando também um colapso. Por quê? Porque muitas pessoas estão abrindo espaço para o liberalismo teológico, onde mistura tudo, onde as pessoas querem servir a Deus, mas querem continuar vivendo nos seus pecados, cada um quer continuar fazendo aquilo que o seu coração pecaminoso deseja. E as coisas não podem ser assim. Esse momento, irmãos, provavelmente é um tempo em que Deus está querendo despertar o seu povo para buscá-lo com todo o seu coração. Aí sim, vem aquela pergunta, né, que já não me lembro mais alguém que fez, que alguém questionou aqui, né? Quando passar esse tempo, será que a igreja vai buscar a Deus de forma profunda? Tá, é uma pergunta para nós refletirmos, irmãos. Será? Será que nós vamos aprender as lições que estamos recebendo nesse período que estamos vivenciando? Será que nós vamos... a Andréia manifestou aqui, não fui eu, pastor. Será, meus irmãos, que nós vamos sair diferentes
Será que nós vamos buscar ao Senhor com mais firmeza, com mais inteireza de coração? Sobre tudo que acontece nas nossas vidas, nós podemos estar convictos de uma coisa: a graça de Deus em Cristo Jesus está sempre presente e atuante na história dos filhos de Deus. Que nós nos lembremos dessa graça, que nós recordemos de tudo que Deus tem feito sobre nós para a glória de Deus. Não percamos da nossa memória tudo aquilo que Deus tem feito. E que tudo isso mude e molde as nossas vidas. Que esse período que nós estamos experimentando seja marcante nas nossas vidas e faça diferença em cada um de nós. Que nós aprendamos a buscar mais a presença de Deus. Que nós sejamos mais firmes e sejamos mais cheios do Espírito Santo através dos períodos de disciplina que Deus tem imposto sobre nós, tanto de forma geral quanto de forma particular. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.